Amém, queridos? É sempre muito bom estar com vocês. É muito bom vir a João Pessoa, rever vocês. Meu coração fica cheio de alegria. E a gente está vindo hoje, assim, porque a gente vai passar um bom tempo sem se ver. Né? A gente está em viagem preparatória. Estou vindo com essa camisa bonita, não é porque eu deixei de ser brasileiro. Eu estou torcendo pelo Brasil, mas também estou torcendo pela Alemanha. Não pela Copa, mas por algo mais profundo e poderoso. E eu queria compartilhar isso com vocês agora. A maioria de vocês sabe que a gente está num desafio tremendo para alcançar a Alemanha com o fogo do Espírito Santo. Eu vim pedir a vocês hoje, vim falar sobre construir um time dos sonhos, erguer um time dos sonhos, o Dream Team nessa movimentação toda de Copa, mas eu quero, antes de falar alguma coisa, pedir que vocês estejam orando por nós, para que Deus nos dê essas pessoas lá. A gente que vive aqui no Brasil, a gente que vem para um evento poderoso como esse, a gente que vê a transformação na vida e na história de vocês, a gente que está acostumado a ver isso todos os dias, não tem dimensão, não tem ideia do que é viver fora dessa realidade. O Espírito Santo tem nos desafiado a sair dessa realidade e começar a levar essa realidade para dentro de um ambiente completamente diferente desse. E aí eu queria pedir para a gente orar. Muitas pessoas olham para nós, eu queria responder essa pergunta antes de começar a falar, e antes mesmo que a gente ore, por que a gente tem abraçado esse desafio de alcançar a Alemanha? Alguém me perguntou no Facebook esses dias, pastor, por que a Alemanha? Com tantos lugares no mundo, por que a Alemanha? E uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração, quando a gente fala em ir para a Alemanha, é levar fogo do avivamento para a Alemanha. Porque, por incrível que pareça, a Europa como um todo e a Alemanha em particular, eles têm, em linhas gerais e culturalmente falando, um conhecimento do Evangelho e da Palavra de Deus maior até do que o nosso aqui no Brasil. A cristianização da Alemanha, ela começa há mais de 1000 anos. Missionários, na época dos apóstolos e logo depois deles, os missionários alcançaram toda aquela região e levou o evangelho para aquela região e as pessoas se converteram. E a produção, a dívida que o cristianismo mundial tem com os povos germânicos, principalmente com os alemães, é tremenda. Você tem Bíblia aí? Você trouxe? Em que língua está a tua Bíblia? Está em português? Sabe por que a gente tem uma Bíblia em português e a gente lê essa Bíblia todo dia, né, gente? É todo dia? Né? Quase todo dia. Você tem liberdade de ler a Bíblia todos os dias, porque um alemão, apaixonado pela palavra de Deus, rompeu com o sistema religioso vigente. Ele disse, todo cristão tem o direito de ler a Bíblia no seu idioma e deixar o Espírito Santo aplicar a Bíblia à sua vida. O nome desse cara era Martinho Lutero. Ele começou uma revolução que alcançou o mundo inteiro. Logo depois de Lutero, apareceu um outro cara chamado Zinzendorf, era um conde, ele morava na Morávia, que estava sob a influência dos alemães. Esse cara iniciou um movimento de oração por missões mundiais. Essas orações alcançaram a gente aqui no Brasil. Nós somos alcançados por missionários daquela região do sul da Itália e da Suécia, principalmente. E no sul do Brasil, muitos luteranos, muitos alemães. Esse cara iniciou um movimento de oração que durou 100 anos, uma vigília ininterrupta de 24 horas durante 100 anos. E enviou missionários para o mundo todo. A Alemanha deu contribuições poderosas para o mundo. E quando a gente chega na Alemanha hoje, sabe o que a gente encontra? Todos os anos. Essa arena cresceu esse ano, bispo? Cresceu. Eu ouço vocês gritando 12 mil. 12 mil. Olha só, vocês querem alcançar isso. Lá na Alemanha, todos os anos, 120 mil pessoas deixam de frequentar as igrejas. Apenas 5% da população cristã de algumas regiões frequentam a igreja regularmente.
Nas regiões onde mais se frequenta a igreja, apenas 15% dos cristãos frequentam o culto uma vez por semana. 15% da população geral. 40% da população da Alemanha hoje se declara não cristã. De outras religiões, como o islamismo, o budismo, até a fé Bahá'í, e alguns deixam de ser cristãos mesmo. Eles abandonam o cristianismo e se declaram não religiosos. O que a gente está vendo hoje é uma descrição e da Alemanha. E sabe por que é que isso acontece, gente? Por que é que isso tem acontecido? Porque eles permitiam no começo, tá, que a fé e a paixão do coração deles desaparecesse. Olhar para vocês e ver o coração apaixonado de vocês por Jesus, pelo Espírito Santo, por ganhar vidas é maravilhoso. Na Alemanha, a geração que está presente não está compartilhando a fé com a geração que vem. E o resultado é que os valores da fé cristã estão desaparecendo. Tem muitos cristãos na Alemanha hoje, mas que não têm vida em Jesus, nem conhecem a vida de Deus. Há alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma jovem de 20 anos, alemã, missionária, que tem um convênio com a igreja lá em Natal, e ela está lá na cidade de Natal, vai passar esse ano inteiro lá, prestando serviço voluntário a uma igreja. E aí eu perguntei para ela, o nome dela é Miriam, Miriam, por que você escolheu o Brasil para vir para cá? Por que você veio prestar serviço no Brasil? Ela chegou e disse, eu vim para o Brasil porque vocês têm uma experiência com Deus e de fé que na Alemanha nós não temos mais. Eu vim para cá para aprender com vocês. E aí eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui hoje, eu sei que você sonha em liderar, eu sei que você sonha em alcançar gente, em alcançar vidas para Jesus. Eu quero que você abra o seu coração. Se você quiser ir para a Alemanha com a gente, tem vaga. O povo lá está querendo conhecer o Deus que você conhece, experimentar o fogo que você experimenta e sentir o sabor do avivamento que você está sentindo e trazendo e vivendo aqui em João Pessoa. Esse fogo que Deus acendeu aqui, eu quero desafiar você, para você se preparar, porque Deus quer levar você para alcançar todas as nações do mundo. E a Alemanha está esperando você. E a gente vai estar lá para abrir caminho. A gente está saindo daqui, está abrindo mão de tudo aqui, de família, de tudo. A gente está indo começar uma igreja do zero. Não vamos levar móveis, porque não dá para levar. A gente vai chegar lá, tentar conseguir uma casa, com um lugar para ter uma célula e começar tudo do zero. Essas camisas que a gente colocou aqui, ela representa a nossa esperança. Primeiro, é um pedido de oração pelo avivamento na Alemanha. Nós queremos que vocês orem. E nas costas dela, tem uma promessa poderosa. Talvez você não esteja conseguindo ler daí, mas aqui atrás está escrito o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso clamor desde aqui é: Senhor, sara a Alemanha, sara a Alemanha. E eu quero que João Pessoa experimente esses frutos, a Paraíba experimente esses frutos. Sabe, vestir essa camisa é compartilhar o que Deus está fazendo aqui com povos que necessitam disso. E é por isso que eu quero pedir a você que, se você sente no coração de nos enviar, de orar por nós e orar por uma nação inteira. Você tem orado pela sua célula, pela sua rua e pelo seu bairro. Eu estou oferecendo a você hoje aqui uma nação para você orar. A Bíblia diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu estou entregando uma nação na sua mão. Se você sente no coração, por favor, a gente vai deixar algumas camisas aqui. Você procura o pastor Márcio, a pastora Deise, a Marina, que está também com a gente nesse projeto, e adquire uma camisa dessa, para você estar vinculado a nós em oração. E entender que quando o povo de Deus se levanta, o Senhor vem e Ele sara a terra. Você crê nisso? Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus e glorifique a Ele. Amém, querido? Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado aí, curva a sua cabeça, por favor. Eu queria que você convidasse o maravilhoso, lindo, querido Espírito Santo, que já está aqui, que está conosco, que está presente, que está se alegrando conosco, mas que está chorando pelas nações. Eu queria que você, com a sua cabeça curvada, eu queria que você fizesse uma entrega
ou renovaste uma entrega total de vida à maravilhosa pessoa do Espírito Santo nesse lugar essa noite. Amado Senhor, nós estamos aqui, nos colocamos diante de Ti, para Te pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, enquanto ocupamos esse púlpito e ministramos a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor possa estar ministrando aquilo que vem do Teu coração para o Teu povo, e que o Senhor nos forme e nos fortaleça, para que nós possamos alcançar as nações, ampliar a nossa visão e alcançar as nações do mundo. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor levante líderes aqui, líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Que o sonho dos 12.000, Senhor, se cumpra ainda esse ano. Mas que o Senhor levante 12.000 dispostos a alcançar o mundo. Que o Senhor esteja enviando milhares para as nações. Que se cumpra as palavras proféticas que o Senhor liberou sobre este púlpito aqui em João Pessoa e na Paraíba. E que através desta igreja, do chamado desta igreja, não apenas este estado seja sarado, mas nações inteiras sejam saradas, Senhor. Esse estado já tem colocado o pé em outras nações do mundo. E eu quero pedir, Senhor eterno, que as Tuas promessas se cumpram de forma poderosa e rapidamente, para que mais nações sejam alcançadas. Tragam as pessoas, tragam os líderes, tragam os recursos, Senhor, e nos dá os milhares dessa terra, para que nós os apresentemos a Ti. Nós abrimos o nosso coração e nos colocamos diante de Ti, para ouvirmos a Tua palavra e sermos ministrados. Amém, graças a Deus, glorifica ao Senhor, aplaude a Jesus. Aleluia. A gente está na Copa, mas o nosso troféu é mais permanente, ele não é de um ouro que se acaba. E você não ganha uma Copa, um torneio, um campeonato, se você não tiver um time excelente. E nós somos desafiados a compartilhar com vocês alguns princípios para formar o Dream Team, o time dos sonhos. Eu queria ler um texto na Bíblia com você. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Esse texto me acompanha, me persegue, sou apaixonado por ele, prego nele o tempo todo. Me lembro a primeira vez que eu vi e como ele me marcou. Atos capítulo 13, versículo 22. Eu vou ler só uma parte do texto para compartilhar com vocês. Atos 13, 22 diz o seguinte: Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero, e que vai fazer tudo o que eu desejo. Você pode dizer amém? Queridos, eu fico encantado quando eu vejo, não sei se vocês cantaram hoje, eu não pude chegar a pegar o louvor, mas eu não sei se vocês cantaram aquele hino que diz: impossível não existe. Vocês cantaram ele aqui hoje? Mas a gente canta muito essa canção. E tem uma energia que atravessa a igreja quando as pessoas estão cantando: chama a existência o que não posso ver, não é? Digo a mim mesmo, vai acontecer, eu sei que o impossível não existe, aquele negócio todo. O pessoal levanta as mãos e a galera chora, porque há um entusiasmo tão grande quando a gente está dizendo assim: o impossível não existe, e a gente está pensando em Deus realizando os nossos sonhos. Isso é tão forte. Eu queria ver esse mesmo entusiasmo, essa mesma força, essa mesma vibração, quando a gente se coloca no lugar de cumprir os sonhos de Deus. O nosso desafio é declarar que o impossível não existe também quando eu me torno instrumento de Deus para que os sonhos de Deus existam. Se a gente vai falar de uma equipe dos sonhos, de um time dos sonhos, tem 3 coisas que eu queria considerar aqui. Primeiro, sou eu, as minhas motivações. O que eu quero? Que sonho? É a segunda coisa importante que eu tenho que considerar. Eu estou sonhando os sonhos de Deus. Se você quer fazer algo para Deus, se você quer alcançar o mundo para Deus, se você quer levantar a equipe dos sonhos de Deus para Deus, você tem que pensar no seguinte: eu tenho que aprender a sonhar os sonhos de Deus. Você sabe qual é o sonho de Deus? Pergunta para a pessoa que está perto de você: você sabe qual é o sonho de Deus? E a terceira coisa, evidentemente, é a equipe. Eu tenho que provar o meu coração. Essa galera aqui maravilhosa do Arena 1, né? Maravilhosa, gente que sonha com liderança, que sonha em alcançar multidões. Eu sei que você está se preparando, sonhando. Se você não lidera uma célula ainda, você
coloca no altar. Faz de conta que aqui tem um altar bem grande. E tem. Mas é um altar espiritual invisível, mas que você está vendo pelos olhos da fé. Eu quero que você coloque nesse altar os seus sonhos. E diga, Senhor, eu coloco os meus sonhos nesse altar, porque eu quero passar a sonhar unicamente os teus sonhos. Eu quero que você coloque as suas motivações, para que Deus coloque na sua mão as pessoas certas, que vão fazer esse sonho acontecer e se cumprir. Eu estou falando para líderes hoje. Eu estou olhando para cada um de vocês aqui, não importa se você é 12, se você é 144, se é 1728, ou se é 20.736, ou se é mais outro número lá na frente. Eu estou encarando você como um líder. Deus chamou você como um homem e como uma mulher de Deus para fazer a diferença nesse mundo. Alguém apaixonado por Deus, para encher esse mundo da presença e da glória de Deus antes que Jesus volte. Se eu estou falando para as pessoas certas, eu queria ouvir um glória a Deus, eu queria ouvir uma celebração de vocês aqui. Aí, ó, se você quer trabalhar na visão correta e fazer a coisa certa, e quiser formar a equipe certa junto de você precisa ter um coração plenamente ensinável. A Bíblia diz que quando Deus tirou Israel do Egito, Ele colocou uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E o povo caminhava debaixo daquela nuvem e na luz daquela coluna de fogo. Eu quero que você entenda que é indispensável para mim e para você essa noite um coração quebrantado diante de Deus e que esteja disposto a seguir a direção do Espírito Santo. Gente, a gente não pode inverter os polos. Eu preciso saber quem é o Senhor e quem é o servo. Eu quero que você entre num plano de cooperação e aliança com o Espírito Santo, para que você deixe e permita que o Espírito Santo continue sendo o Senhor de todo o processo. Deixe o Espírito Santo conduzir e guiar você. Deixe o Espírito Santo ser Senhor. Tenha diante de Deus algo que Deus não rejeita jamais. Davi, esse cara que a gente leu o texto aqui, fantástico, ele formou uma equipe maravilhosa. Ele montou o time dos sonhos de Deus. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi dizia que Deus não rejeita um coração quebrantado. Eu quero desafiar você a se colocar diante de Deus de tal forma e em tal posição que você tenha diante dele um coração quebrantado. A gente precisa de gente que deixe passar o período de sequidão dos olhos e comece a olhar para a situação que está em volta. Eu estava vendo aqui, o pessoal estava passando, projetando um vídeo dessa questão de abuso sexual e exploração infantil. A gente não pode ver um negócio desses e não se indignar com a miséria, com a injustiça e com o grau de maldição que isso traz sobre a nossa terra. Nós não podemos permitir esse tipo de coisa. E a gente precisa lutar. É por isso que Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu, fizer o quê? Se humilhar e o quê? E fizer mais o quê? E me buscar. Isso fala de quebrantamento profundo, intenso e constante. Você não pode trazer a presença e a glória de Deus, e você não pode formar gente que não tem esse tipo de coração. As pessoas que você vai formar vão ter o coração que você tem. Deus quer usar você para você ser a matriz de levantar milhares de discípulos, mas Ele quer que o teu coração esteja firme, forte, constante e quebrantado diante dEle. Seu coração é importante nesse processo. Você precisa entender isso. Uma outra coisa que eu quero que você entenda, muito importante. Nós somos apressados e vivemos numa cultura apressada. A gente vive na cultura do fast food. A gente inventa tudo para andar mais rápido. O nosso dia, a gente queria que a Terra enlarguecesse o seu processo de rotação, porque um dia de 24 horas está pouco. Tem banco aí que dizia antigamente que era o banco 30 horas, porque 24 horas era pouco. Mas Deus não trabalha com eventos. Escute isso. Quando você lê a Bíblia, você descobre, Deus não trabalha com eventos. Deus trabalha com processos. Deus trabalha com processos. Formar discípulos, formar equipe, não acontece assim, ó.
A gente quer que as coisas aconteçam num passe de mágica. A fada madrinha apareça, dê um cliquezinho lá na vara e de repente a gente tem uma equipe pronta. Deus não trabalha com eventos, Deus trabalha com processos. Toda a linguagem da Bíblia é uma linguagem de processos. A Bíblia fala em semeadura e a Bíblia fala em formar discípulos. Jesus disse, vocês vão formar discípulos ensinando-os a guardar. Processo. Você tem que ter paciência, tem que ter coração, tem que ter paixão, tem que ter amor, tem que ter determinação, tem que ter longanimidade. Jesus pegou 12 homens complicados, cheios de problemas, cheios de feridas, cheios de medo, cheios de receio. Gente que estava disposta a não crer, gente que estava disposta a negar, e até gente que estava disposta a trair. Mas ele não desistiu desses caras. O único cara que se perdeu foi um cara chamado Judas. E mesmo assim Jesus não desistiu dele. Depois de ter sido traído por Judas e entregue com um beijo, Jesus olha para Judas e chama o cara de amigo. Faz isso na Bíblia. Judas desistiu. Jesus não. Pedro quase desistiu. Jesus não. Presta atenção. Você está perto dos seus discípulos aí? Você está perto deles, presta atenção, derrame a sua vida em cima dele, porque ele precisa de você, para que você transforme ele num soldado de elite do exército de Deus. Nós estamos formando um time de elite para a glória de Deus, não segundo o mundo, mas segundo o coração de Deus. Então eu tenho que entender 3 coisas muito importantes, eu tenho que prestar atenção nisso. Não é uma receita, é um processo. Primeira coisa, Deus, e se eu quero um time para fazer os sonhos de Deus, eu tenho que entender isso. Deus trabalha com os improváveis. Deus trabalha com os improváveis. Quando eu leio a minha Bíblia, tem uma coisa que eu acho poderosa. Deus estava interessado, depois do dilúvio, Deus começou a procurar um cara para gerar uma nação e para trazer o Messias. Aí ele olha para aquela região onde a Arca de Noé desceu. Tinha um cara, gente, que cara. Quando você olha para a história do cara, diz, é o cara. Era um Nimrod. O cara era poderoso, caçador diante de Deus. Erigiu cidades. Era um líder nato. O cara conseguiu reunir o povo todinho com um projeto chamado Torre de Babel. Deus teve que descer pessoalmente para atrapalhar o projeto do cara. E eu digo para você o seguinte, se eu tivesse que escolher alguém para colocar no meu time, eu tenho um trauma, eu quero confessar isso para vocês. Eu toda a vida fui gordinho. Né? Toda a vida eu fui gordinho. E para jogar bola, meu irmão, gordinho sofre. Eu gostava das brincadeiras de força, porque geralmente eu era mais forte do que todo mundo da minha turma. Então, quando era brincar de polícia e ladrão, eu só queria ser ladrão, porque ninguém me prendia. Tinham que prender todo mundo primeiro, para depois os policiais todos tentarem me segurar. Porque não era porque eu corria, porque eu era forte. Mas quando o negócio era jogar bola, meu irmão, eu era uma desgraça. Eu só conseguia entrar num time, o time dos peladeiros da rua. Eu só conseguia entrar no time deles porque meu pai sempre comprava a bola para mim. Então eu era o dono da bola. A bola era minha. Então eu conseguia jogar. E mesmo assim era assim, juntava os dois cabeças, né? Eu chamo fulano. Aí o outro, eu chamo Beltrano. E diga quem é que ficava por último. Então eu tenho um trauma. Os caras chamavam quem corria mais, quem era mais ágil, quem pedalava melhor. E quando eu olho para essa história do Nimrod, se eu tivesse que chamar alguém para o meu time, eu chamaria quem? Chamaria quem? Nimrod era o capitão. Mas vizinho do Nimrod tinha um outro cara. O cara tinha 75 anos de idade. Casado com uma mulher de 65. Sabe quantos filhos eles tinham? Nenhum. Porque a mulher era estéril. E Deus olha para esse cara, improvável. Improvável. O nome do cara era Abrão. E Deus vai lá onde esse cara está e diz para ele o seguinte: sai da tua terra,
da tua parentela, o cara não tinha 25 anos, o cara tinha 75 anos. Para alguém de 25, deixar tudo é fácil. Para alguém de 75, meu irmão. E Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quantos filhos o cara tinha? Deus queria formar uma nação com um cara que não tinha nenhum filho. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com os improváveis. Atenção, escute isso. Se você acha que não estão olhando para você, se você acha que não estão reconhecendo você, se você acha que não existe capacitação em você, eu quero dizer para você, você está na mira de Deus. Deus trabalha com os improváveis. Ele está procurando você essa noite. Está convocando você para o time dele. Quando Jesus veio, ele podia ter escolhido Gamaliel, o cara mais sábio de Israel que formou Paulo, o mestre de Paulo. Tinham tantos discípulos que ele podia convocar entre a elite judaica, entre os mais ricos e os mais sábios daquela época. Aí Jesus encontra Pedro, e mesmo assim ele vai lá em Pedro, uma coluna de pescador, tanto pescador, ele vai lá em Pedro, em Tiago, em João, vai chamar um cobrador de impostos, mal falado, como era Mateus, e ele sai recrutando essa galera improvável. Quando os fariseus olhavam para os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que eles reconheciam que eram homens iletrados. Mas Jesus foi procurar esses homens improváveis, porque Deus trabalha com os improváveis, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, e Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus usa os que não são para envergonhar os que são. Segunda coisa importante que eu quero dizer para você, Deus usa quem está disposto a depender dele. Quem está disposto a abrir mão de tudo por ele. Eu fico muito preocupado com um texto da Bíblia, tirado do contexto, ou tirado da frase toda. Eu me preocupo muito com aquela galera que diz, eu tudo posso, mas não diz, naquele que me fortalece. Nós precisamos entender e aprender, presta atenção, que essa obra é de quem? De quem é essa obra? De quem é o sonho? E o time está sendo formado para quem? Então Deus vai sustentar, Deus vai manter e Ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele determinou sobre a sua vida. Um dia Moisés estava no deserto e o povo estava desesperado. Porque o povo reclama. Escute, presta atenção. Quem tem disposição para ser líder, quem quer atender o chamado de Deus, se tornar um líder. Eu vou dizer, o povo reclama, filho. Reclama muito. As pessoas não estão satisfeitas com nada. Nunca. Está disposto a isso? Estava lá Moisés, com 2 milhões de hebreus atrás dele, reclamando porque não aguentava mais maná. Não aguento mais, estou enjoado dessa comida. A gente queria comer carne, porque maná não dá mais. E vão reclamar com Moisés. Moisés, arranja uma carninha para a gente aí. Não dá mais esse maná. A gente quer carne. E Moisés vai falar com quem? Com Deus. Aí Deus diz assim, Moisés, volte e diga para o povo que amanhã eles vão comer carne. Aí Moisés diz, Senhor sabe onde é que a gente está? O senhor sabe onde é que a gente está? Deixa eu lhe contar, deixa eu lhe dizer. A gente não está nos férteis deltas do rio Nilo. A gente está nas planícies verdejantes de Canaã. A gente está no meio do deserto do Sinai. Olha em volta, Senhor. Só tem areia. Onde é que eu vou achar carne para alimentar 2 milhões de pessoas? 600 mil só homens. Cadê os varões daqui? Menino, pelo o que vocês deram, eu já sei que vocês comem muito, viu? E os maguinhos comem mais ainda. Você imagina oferecer um serviço de rodízio para essa galera que está aqui. Aleluia! E Moisés disse, Senhor, ainda que a gente matasse todos os bois do Egito, não dá para alimentar essa galera toda.
Aí Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, presta atenção, olha para mim, Moisés. A minha mão se encolheu por acaso? Você acha que eu perdi o poder? Eu quero que você vá e eu quero que você diga que eu vou fazer. Não é você que vai dar carne para o povo. Presta atenção, escute. Não é você que vai dar carne para o povo. Eu estou dizendo que eu vou alimentar esse povo. Então eu vou alimentar esse povo. Presta atenção. Quando você é um líder segundo o coração de Deus, eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, pare de se preocupar com a falta de recursos, porque Deus não depende dos seus recursos. Deus vai fazer o que Ele vai fazer, porque a mão dEle não se encolheu, e Ele vai trazer no vento dEle tudo o que você precisa. Escute, ó, líderes de equipe, você vai bombar na regimentação, sabe por quê? Porque pode ser que você não tenha dinheiro para pagar a passagem de todos os seus discípulos para virem para o arena, ou para as reuniões, mas Deus vai colocar no seu caminho alguém com um ônibus, que você vai lotar com os seus discípulos, para trazer para cá. Receba isso em nome de Jesus. Vai dar 1, vai dar 2, vai dar 3, Ele vai dar. Deus está disposto a trabalhar com gente que aprenda a depender dEle. Filho, presta atenção. Alguém me perguntou um dia desses, se eu ficava nervoso. Pastor, eu não gosto de subir no púlpito não, porque eu fico nervoso quando eu prego. Eu cheguei e disse: eu também. Se eu ficar nervoso, fico. E ai de mim se não ficar. Porque eu não venho para cá com base no que eu penso ou no que eu acho. O que eu tenho, o que eu penso, o que eu acho e o que eu sei não representam nada diante daquilo que Deus quer falar para vocês. Se a palavra de Deus não estiver na minha boca, eu não estou fazendo nada aqui. Sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, eu não posso falar absolutamente nada. A gente tem que aprender a depender inteiramente de Deus. Se você está achando que a obra é grande demais para você, eu quero dizer, você está certo. O sonho de Deus é sempre maior do que a gente, mas Deus vai nos dar os recursos do tamanho dele para cumprir o sonho dele. Eu estava conversando com um pastor amigo, quando a gente estava falando sobre esse projeto da Alemanha, ele perguntou para mim: você deve ter algum dinheiro guardado? Tem não. Eu acho que você tem algum recurso, alguma coisa, tem alguma coisa que você não tem, que você precisa contar para a gente. Como é que você vai sair daqui? Eu cheguei e disse: não tem nada. Não tem recurso, não tem dinheiro, não tem nada. E como é que você vai aqui, você está seguro? Se houver algum problema, alguma coisa, alguma situação, você está cercado de amigos, tem os seus parentes, mas lá do outro lado você não tem ninguém. Eu digo, do outro lado eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho Deus que está me enviando, e Ele vai abrir portas até onde não tem parede. Mas se é Ele que está mandando, Ele vai assumir a responsabilidade. Eu vou para depender inteiramente dele e dos ventos que ele mandar para suprir. Preste atenção, querido, escute. Eu quero desafiar você a abrir mão da sua segurança aqui e aprender a depender inteiramente de Deus. Quando Deus chama o improvável, é porque só os improváveis sabem que não tem nada a perder e aí se jogam nas mãos de Deus. Tem improvável aqui para se jogar na mão de Deus essa noite? Tem gente assim? E aí, ó, eu quero dizer mais uma coisa para você. Mais uma coisa. Deus vai trazer as pessoas certas para colocar do teu lado. Escute, você não pode formar o time dos sonhos de Deus para fazer o que Deus quer que você faça, se você não aprender a esperar em Deus para que Ele traga as pessoas certas para você. Você tem que depender dEle e aprender a ouvir o coração dEle. Se empolgue menos, escute bem, querido, se empolgue menos e ouça mais a voz do Espírito Santo de Deus. Aprenda a olhar em volta. Vai ter dia, escute, vai ter dias na sua vida que você vai olhar em volta e você que não tem quase ninguém à sua volta. Aconteceu isso com uma mulher na Bíblia, o nome dela era Ruth. Ela casou-se com um judeu chamado Malom. Um dia morreu o marido,
Morreu o cunhado, morreu o sogro, e a sogra estava para ir embora. A outra, com a cunhada dela, a órfã, olhou para um lado, olhou para o outro, disse, não sobrou ninguém. Eu até estava com vontade de ir com Noemi, mas Noemi disse, não vai não. Não vem comigo não, que eu não tenho nada. Olha o que a Noemi diz. Eu não tenho nada. Ainda que eu me casasse hoje e eu conseguisse ter um filho para você, então não venha comigo não. E a órfã se despediu, abraçou, chorou, olhou assim, disse, desse mato realmente não sai coelho nenhum. E foi embora. Aí a Noemi olhou para a Ruth, você não quer ir embora também não? Ela chegou e disse, por favor, ela se agarra com a sogra e ela diz, por favor, não me peça para deixar você. Aonde quer que você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei. O seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo. E que o Senhor me faça qualquer outra coisa, se assim eu não fizer. E ela foi com Noemi. Se você ler o livro de Ruth, 4 capítulos só. Quando terminar a arena hoje, você vai para casa e lê. Se você ler o livro de Ruth, você vai descobrir que porque ela seguiu a direção de Deus e não deixou ir embora a pessoa que Deus trouxe para a vida dela. Pouco depois, Ruth encontra Boaz. Ruth casa, tem um filho por nome de Obed. Obed é o avô de Davi. Davi é o 14 vezes avô de Jesus. Aquela mulher entrou na linhagem do Messias. Ela fez parte do time dos sonhos de Deus. Porque ela entendeu que a gente não pode deixar escapar. Mesmo que pareça que não nos ofereça nada. A pessoa que Deus traz para nós. Escute, querido. Preste atenção em todas as pessoas. E ouça o coração de Deus. Porque às vezes a gente olha para um lado e a única pessoa que está com a gente de verdade é a sogra. Como foi o caso de Ruth. Não despreze, olha para a pessoa que está perto de você e diga, não despreze nem a sua sogra. Vocês já ouviram falar em David Young-Shu? David Young-Shu, já ouviram falar nele? O cara que começou a maior igreja em células do mundo lá na Coreia. Sabe quem foi a pessoa que mais ajudou o David Young-Shu no ministério dele? A sogra. A sogra. Escute. Preste atenção. Ouça o coração de Deus. Um dia Deus disse para Samuel, eu vou escolher um rei para substituir Saul. E Samuel vai lá para a casa de Jessé. E ele olha para os filhos de Jessé, desde o mais velho até o segundo mais novo. E cada um deles, Jessé dizia assim, esse é o cara. E Deus diz, Samuel dizia, esse é o cara. E Deus olha para ele e diz, presta atenção. Dá uma cutucada no vizinho e diga assim, preste atenção. Diga, preste atenção. Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. Porque o homem vê o quê? O exterior. Mas o que é que Deus está vendo? O que é que Deus está vendo? Querido, peça para que Deus abra os seus olhos e você veja com os olhos de Deus. As pessoas que Deus vai trazer para você, as pessoas que Deus vai colocar na sua vida, as pessoas que vão compor o time de Deus, que vai cumprir o sonho de Deus na sua vida, preste atenção, essas pessoas fazem parte da seleção de Deus. Deus vai colocar uma a uma na sua vida. Deus vai colocar diante de você pessoas que vão abrir portas para você, que vão abrir caminhos para você, que vão mostrar caminhos para você. Deus já selecionou o seu time, o time que vai estar com você. Eu estou fazendo uma coisa, estou pedindo uma coisa a Deus hoje. Eu me lembro quando eu fui assumir a primeira igreja que eu pastoreei na Sara, lá em uma cidade do interior da Lagoas, Rio Largo. Eu passei 30 dias em jejum, pedindo a Deus o coração dos meus discípulos. Eu quero desafiar você essa noite, preste atenção, escute.
Eu quero desafiar você essa noite. Em nome de Jesus. Não forme o time que o Espírito Santo não apontar para você. Eu quero que você saia daqui essa noite. E eu quero que você se coloque diante de Deus e diante do Espírito Santo. E você faça o que Jesus fez. Jesus não anunciou quem seriam os 12 apóstolos antes de passar uma noite inteira de oração. Uma noite inteira de oração. Eu quero desafiar você. Dependa, escute, dependa. Olha para a pessoa que está perto de você e diga para ela, dependa do Espírito Santo. Diga de novo isso para ela. Diga mais uma vez. Dependa do Espírito Santo. E eu quero colocar mais 3 coisas para fechar isso aqui. Não vou me aprofundar nisso. Mas eu quero colocar mais 3 princípios importantes. 3 princípios importantes que precisam ser estabelecidos para você formar o time dos sonhos de Deus. 3 princípios importantes. Se você ler a Bíblia no livro de Samuel, falando de Davi, no livro de Samuel, agora você vai ter que ler 1 Samuel todinho, 2 Samuel todinho, 1 Reis até o capítulo 8, para você ter uma dimensão do que eu estou te falando. 1 Samuel do capítulo 1 até 1 Reis capítulo 8. Você vai ter que ler isso tudo. Davi foi um cara que formou uma equipe, um time de valentes. Quando você lê 2 Samuel, capítulos 22 ou 23, você vê a relação dos valentes de Davi. Os caras eram fantásticos, matadores de gigantes, gente que não soltava a espada e tal. Mas como é que Davi consegue formar um time desse? Porque ele obedeceu a 3 princípios importantes, 3 referenciais importantes na vida dele. Os 3 referenciais são Jonatas, Saul e Samuel. Diga Jonatas, Saul, Samuel. Diga de novo. Esses caras representam princípios e marcos importantes na vida de Davi. E eu vou falar deles rapidamente para fechar isso aqui e a gente orar. Diga para o seu vizinho assim, ó. Você precisa de um Saul na sua vida. E de misericórdia. Diga de novo. Você precisa de um Saul na sua vida. A gente fala mal de Saul, gente. Muito mal. Porque a gente ouve falar mal de Saul, mas a gente não lê a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito de Saul? Saul foi um cara fantástico. Foi um pioneiro. Saul é o cara que consolida, que cria, que funda. Na verdade, foi o cara que Deus escolheu, porque Deus escolheu Saul. E Davi entendia isso, que chamava Saul de ungido do Senhor. Deus escolheu Saul para fundar a monarquia de Israel. Não era pouca coisa, não. Ele pegou um grupo de tribos esfaceladas e transformou num reino. Ele abriu o caminho para Davi. Saul foi o cara que uniu as tribos, deu governo às tribos. E quando você lê na Bíblia, você descobre uma coisa: Saul era um líder vitorioso. Saul só perdeu uma batalha na vida. Aqui ele morreu. E não perdeu mais nenhuma. Não tinha perdido nenhuma. Todas as batalhas onde Saul entrou, ele venceu. Ele bateu os filisteus. Quando os filisteus conseguiram vencer Saul, celebraram. Porque o cara dava trabalho para eles. Quando você olha a história de Israel, você descobre que Saul foi o cara. Só existiam 2 espadas em Israel. Uma era a espada de Saul. E eu quero dizer para você, Saul é o cara que Deus usa. Escute. Saul é o cara que Deus usa para levantar Davi. Porque quem descobriu Davi foi Saul. Aí qual é o problema de Saul? O problema de Saul é quando Saul não entende o papel dele na formação do time. É quando o cara que está lá atrás, é o zagueiro, né? Quer jogar como atacante. E aí é que está o problema. O cara se perde, preste atenção, escute, entenda o seu lugar no time de Deus. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, entenda o seu lugar no time de Deus. Os medos e as inseguranças de Saul foi o que o mataram. Não no coração de Davi, mas diante do projeto de Deus. Quando o seu projeto se torna mais importante do que o projeto de Deus, Deus vai remover você. Deus ia levantar Davi sem remover Saul. No processo, na transição,
Quando Saul saísse do trono, Davi ia ocupar, porque era o projeto de Deus. Mas Saul tinha um projeto, ele assumia um projeto diferente do projeto de Deus, e aí ele se perde, e aí ele começa a perseguir Davi. Quando Saul recebeu Davi, no primeiro momento, Saul recebe Davi como filho. Quando Saul recebeu Davi como filho, eles prosperaram. Saul matava 1000 e Davi matava. Acabava matando quantos? 11.000. Saul era o pai de Davi. Davi olhava para Saul e em vários momentos chama ele de meu pai. O que significa isso? Preste atenção. Se Deus está chamando você para ser um pioneiro, seja. E não fique num lugar mais tempo do que o que Deus determinou. Não se segure num lugar, numa posição, numa região, em qualquer lugar, mais tempo do que o que Deus determinou. Quando Deus começa a levantar gente frutífera para fazer o que você faz, é porque Deus quer promover você para uma região maior. Então não segure com um reino pequeno. Deus tem um reino maior para você. Saul não entendeu isso. E aí passou a perseguir e a fritar Davi. E mesmo assim, ele se torna uma referência importante. Porque na hora em que ele começa a perseguir e a fritar Davi, nas conquistas dele, ele se torna um anti-exemplo de líder. É o líder que eu não quero ser. É o líder que eu não vou imitar. Preste atenção, não se fala mal. Olha para a pessoa que está perto de você. Não se fala mal de líder, ainda que ele esteja errando. Você aprende com ele a fazer o que é certo. Davi nunca expôs os erros de Saul, resolveu no coração não fazer o que ele fazia de errado. Deixa eu dizer uma coisa para você, escute isso. Por que Saul é importante? Escute. Sabe por que Saul é importante? Porque Deus usa Saul para provar o seu caráter. Diga para o seu vizinho, Deus usa Saul para provar o seu caráter. Sabe de quem era a prova ali? A prova não era de Davi, de Saul, perdão. A prova era de Davi. Não importa, se alguém está agindo errado com você, você não tem o direito de agir errado de volta. Ainda que estejam agindo errado com você, você tem a obrigação de agir e tomar o caminho certo, porque no tempo certo, Deus vai levantar você. Saul queria matar Davi, queria matar o sonho de Deus, ele não consegue. Se você é o sonho de Deus, você vai permanecer vivo se você fizer o que é certo. Então você precisa aprender. Segundo princípio é o princípio de Jonatas. Diga Jonatas. Gente, quando Davi chegou perto de Jonatas, o que é que Davi tinha? Nada. Quantas espadas havia em Israel? 2. Uma estava na mão de quem? Saul. E a outra? E o que foi que Jonatas fez com a espada dele? Ele deu para Davi. Preste atenção. Às vezes, Deus coloca junto de você uma pessoa com menos capacidade do que você, com menos treinamento do que você, com menos recurso do que você, para que você treine essa pessoa e ela reine no seu lugar, para que você dê a sua espada para ela. Você precisa entender isso. Gente, atenção, atenção. Quem é discipulador aqui? Quem tem discípulo aqui? Quem tem discípulo? Quem tem discípulo? Deus está desafiando você. Fica com a mão levantada. Seu discípulo, sua discípula, precisa de pai espiritual. Só quem entrega o que tem, a espada, o escudo, o arco, o cinto, para o outro, é quem está disposto a fazer o outro crescer. Sabe por que foi que Davi preservou a memória de Jonatas em Mefibosete? Porque Jonatas entregou tudo para Davi. E Davi deu longevidade à descendência de Jonatas. Preste atenção. Quando você se despoja em favor do seu discípulo, você ganha um nome para a eternidade. Você ganha um nome para a eternidade. Deus está usando você, escute, Deus está usando você para você capacitar pessoas que estão à sua volta, para você servir a pessoas que estão à sua volta, para você entregar o seu coração a pessoas que estão à sua volta. Olhe para a pessoa que está junto de você, olhe para ela, independente dela ser sua discípula ou não.
Diga, olhe para ela e diga: eu entrego os meus recursos, o meu treinamento, a minha vida por você, porque eu creio que Deus vai usar você. E a terceira referência, o terceiro princípio, isso. Só para a gente orar. Eu queria que vocês me ouvissem de pé agora. Fica de pé, para você ouvir isso. Fica de pé. Você precisa de um Saul, você precisa de um Jonatas, você precisa de um Samuel. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: você precisa de um Samuel, referencial da glória de Deus. Ó, escute. Eu não posso falar diferente do que eu estou falando agora. Os alemães têm mais dinheiro do que nós. As igrejas alemãs têm mais recursos do que nós. Talvez alguns pastores alemães. Pastor alemão é fogo. Não, eu sou pastor brasileiro. Tenham mais tempo de treinamento e seminário do que nós. Mas eles perderam uma referência que é o que faz o mundo mudar. Um dia Deus disse através dos seus profetas, se não me engano foi Zacarias, ele disse: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Samuel foi o cara que deu a Davi um referencial da glória de Deus. A primeira coisa que Davi disse quando assumiu o trono foi: o que é que eu vou fazer para trazer a arca de Deus para junto de mim? Querido, escute. Tem gente que vai marcar sua vida com tanta glória de Deus, que a partir daí você vai reproduzir a glória e a presença de Deus aonde você estiver. Ao longo da minha vida eu não tive apenas um, eu tive vários Samuéis. Homens e mulheres que me marcaram profundamente. Primeiro Samuel da minha vida foi a mulher que me ganhou para Jesus, a minha professora na 7ª série, uma professora de ciências, que compartilhou o evangelho comigo. Isso me marcou de tal forma que aonde quer que eu estivesse, eu compartilhava o evangelho com qualquer pessoa que eu encontrasse. Eu fui operador de processos industriais, trabalhei com química, ganhei gente, compartilhei o evangelho com meus colegas de trabalho, ganhei gente na escola onde eu estudava, ganhei gente nas escolas onde eu ensinei, porque aquela marca de glória, aquela paixão por Jesus encheu o meu coração. Sabe o que é que a gente tem que a Europa perdeu, mas que a gente precisa levar de volta para lá? A gente tem referencial vivo da presença e da glória de Deus. Alguém marcou a sua vida com uma paixão intensa pela presença de Deus. Escute, não abra mão da presença de Deus na sua célula. Não abra mão da presença de Deus na sua reunião de discipulado. Não é porque eu estou aqui com vocês, e não é porque eu estou aqui na presença do bispo Edgar que eu vou dizer isso. Mas essa igreja, para mim, é um Samuel. Porque vocês, e sem desprezar nenhuma outra em nenhum outro lugar, por favor, por favor. Mas vocês conseguem viver toda essa paixão e essa visão e essa intensidade de alcançar vidas, de células, de metas, sem perder um princípio de glória e de presença de Deus. Eu estava revendo há alguns meses atrás um vídeo do bispo Edgar gravando Koinonia. Aquele LP Koinonia foi um referencial de glória na minha vida, foi um Samuel na minha vida, um referencial de adoração. Davi descobriu que se você quer trazer a presença de Deus, você tem que reproduzir na terra o ambiente que existe no céu. E ele cercou a arca com adoração. Porque Deus chegou aqui, daqui ele não sai mais. Entenda o que eu vou dizer, não interpretem mal o que eu vou te dizer. Torne Deus prisioneiro do seu coração. Diga para a pessoa que está perto de você: torne Deus prisioneiro do seu coração. Torne Deus prisioneiro do seu coração. Torne Deus prisioneiro do seu coração. Não esqueça a paixão que te move. Eu tive uma ajuda, não foi um Samuel, quem me disse isso foi um Saul. Quando eu era novo crente,
entusiasmado para ganhar gente, para levar gente para Jesus. Um Saul, bem intencionado, bateu no meu ombro e disse: isso é entusiasmo de novo crente, daqui a alguns anos você vai ver. E eu corri para os meus joelhos e eu disse: Senhor, eu não quero ser como esse Saul não, eu quero que o Senhor me conserve um novo crente todos os meus dias. Vocês estão diante de um crente novinho. Eu já me converti, me converti em 1978. Quem era nascido em 78? Eu tinha 13 anos quando eu aceitei Jesus. Vocês estão olhando para um cara de 48 anos de idade, que é mais jovem hoje do que quando tinha 13. E assistiram aquele filme curioso, o caso de Benjamin Butler? Sou eu. O Espírito Santo renova minha fé todos os dias. Eu não abro mão do referencial de glória, nem da presença de Deus. Se Ele não vai comigo, eu não vou para lugar nenhum. Eu preciso dEle, da presença dEle, da glória dEle, da unção dEle na minha vida. Eu quero que você traga isso. Se você quer montar o time dos sonhos do coração de Deus, encha esse time com o impacto da presença poderosa, da glória de Deus. Da presença do Senhor. Eu quero que você faça um altar aí onde você está. Não vou nem chamar vocês aqui para frente, mas eu quero que você levante um altar aí onde você está, na sua frente. Se você quiser se colocar de joelhos, você se coloca. Eu não gosto de limitar o Espírito Santo, mas eu quero que em 5 minutos você possa trazer a glória de Deus de uma forma poderosa, tremenda, impactante. Eu quero que você se derrame e se quebrante diante dele. Eu quero que você diga: Senhor, Senhor, eu me quebrante diante de ti. Eu quero ver a manifestação da tua glória. Eu quero que o Senhor venha, que você cure o Brasil, que você cure as pessoas da minha célula com o teu poder e com a tua unção. Chame o Espírito Santo para junto de você. Torne o Espírito Santo, a presença de Deus, prisioneiro no seu coração. Comece a abrir a sua boca agora e a clamar por ele, e a chamar por ele, e a invocar a presença dele. Lembre o que os seus Samuéis trouxeram para a sua vida. Estabeleça um altar de glória diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Traga de novo a fé do princípio para o seu coração. Renove a sua fé, renove a sua experiência, renove a presença de Deus na sua vida agora. Abra a sua boca e chame por ele. Abra a sua boca e chame por ele. Traga a presença e a glória do Senhor. Traga a presença e a glória do Senhor. Traga a glória dele, a glória dele, a glória dele sobre a sua vida. Traga a glória dele sobre a sua vida. A presença dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o tempo da visitação de Deus. Esse é o tempo da visitação de Deus sobre você. Querido, eu quero que você feche os seus olhos. Você que não está com os olhos abertos ainda, feche os seus olhos e abra a sua boca. O Espírito Santo vai vir sobre você agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você vai abrir a sua boca e você vai falar uma nova língua. Você que já é batizado no Espírito Santo, você vai fluir profeticamente na presença do Senhor. Você vai receber o toque da glória de Deus como Davi recebeu. Lembra do princípio. Não esquece do que Deus plantou na tua vida no começo e nas origens. Traz de volta o referencial da glória dele na sua vida. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Vem Espírito Santo como em Pentecostes. Reacende a chama da tua presença nas nossas vidas. Reacende a chama da tua presença nas nossas vidas, Senhor. Reacende agora com o teu fogo, com a tua glória, com o teu poder, com o teu sobrenatural. Reacende, reacende, reacende agora. Reacende, vai soprando agora nesse lugar, Espírito Santo, o teu fogo, o teu vento, a tua unção. Sopra, 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 sopra. Sopra, Espírito. Oh, nós nos rendemos, 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 nós nos rendemos a ti. Queremos viver o teu sonho, queremos viver o teu projeto, queremos viver o teu sobrenatural, Senhor.
queremos ser teus instrumentos, instrumentos da tua glória, instrumentos da tua presença, oh, instrumentos do teu mover. Queremos fazer a diferença nesse tempo e nessa hora.